Foi anunciado, é público e o dinheiro foi despejado. Hoje, a Globo, ela não é diferente da rede de TV estatal da Coreia do Norte. Talvez a rede de TV estatal da Coreia do Norte tenha até mais pudor em falar do grande líder, que na Globo News você não tem um comentarista que, de fato, se oponha ao regime. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Eu conto imensamente aqui com o like de vocês, que você mande o programa nos seus grupos de WhatsApp, e esses fatos que nós vamos revelar e entender melhor aqui hoje, chegarem ao máximo de pessoas possível. Então, manda o programa para os amigos e manda o programa para os inimigos, especialmente esse, porque esse é o Paulo Figueiredo Show. Você citou, Paulo, que, dependendo de quão estabelecido está o sistema, os remédios, ou melhor, né, eu não diria, talvez, nesse caso, os remédios, porque a gente está falando aqui de algo, o remédio para o país, dependendo da visão da pessoa, mas no fim do dia você está... Cuidado, navegue com cuidado com as suas palavras, porque você está inserido dentro da ditadura. Me dá um receio enorme, mas assim, dependendo de quão agressivo seja a sua ação, você consegue, de fato, ter algum resultado em cima daquilo, né? Dependendo de quão estabelecido está o poder naquele lugar. Agora, o que eu senti na sua resposta no fim é que nem mesmo a Magnitsky foi capaz de trazer o resultado esperado. Pelo menos me corrija se eu estiver enganado na avaliação da sua resposta. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: a gente daqui, ninguém nunca tinha ouvido falar sobre a tal da Magnitsky. Então, quando surgiu, pareceu que a ação vai ser tomada e vai ser algo agressivo. O pessoal lá de Brasília, principalmente do STF, vai sentir, vai ficar pressionado, vai começar a agir diferente. Mas a sensação que eu tenho é que pouco resultou dessa forma. Eles se demonstraram como os grandes protetores do país, que estavam, de certa forma, até se vitimizaram, né? A gente viu muito disso acontecer com Barroso e a perda do visto. O Moraes, eu acho que sempre continuou duro no seu discurso, né? Agora, o que eu quero dizer com toda essa narrativa é o seguinte: o que, de fato... Pensa comigo só por um segundo, tá? Eu quero que você complemente a sua pergunta, eu não queria te interromper, mas eu só quero que você faça uma reflexão comigo. Uhum. Desde que a Lei Magnitsky foi aplicada, quantos perfis de redes sociais que eram derrubados todos os dias no Brasil? Eu tive 8 derrubados. Quantos perfis de redes sociais foram derrubados? Sim. 0. Eu nunca mais escutei falar sobre. O Alan dos Santos tá fazendo programa todos os dias livremente, sem as redes sociais derrubadas. O Alan teve mais de 50 redes derrubadas. Nunca mais teve nenhuma. O presidente do Supremo Tribunal Federal renunciou. Abriu mão do seu mandato. O ministro Luiz Fux, eu não vou dizer que foi por causa disso, não seria leviano, saiu de condenar a Débora a, 17 anos de prisão para se tornar praticamente um James Madison. A segunda turma Segunda turma, né? Acho que é a primeira turma do Alexandre. Bom, uma das turmas... Primeira do Alexandre. A segunda turma, hoje, dificilmente o grupo alexandrino conseguiria passar alguma coisa, porque perderiam por maioria de 3 ministros que estão claramente antagonizando os demais. O Alexandre teve seus cartões de crédito cancelados, algumas contas bancárias e investimentos, teve que se desfazer de alguns ativos, despejou uma quantidade gigantesca de recursos em investimentos milionárias, eu estou falando milionárias, por exemplo, comprou uma mansão em Brasília, porque teve que tirar ativos bancários da sua conta, e o seu escritório, Barsi de Moraes e Advogado, perdeu algumas dezenas de milhões em faturamentos de clientes que deixaram de ser seus clientes. Gilmar Mendes, curioso, se separou da esposa agora, não estou dizendo que foi por causa disso, mas os jornais, Mônica Bergamo noticiou isso no final de semana, que curioso, né? Todo mundo sabia da relação dele com a Gilmar Mendes. Há uma tentativa de parecer que a Magnitsky não gerou nenhum efeito. Gerou a aprovação da votação em urgência da anistia por 311 votos na Câmara, foi fruto dessa pressão internacional. O fato de que nós não tivemos ainda uma dosimetria pura e simples aprovada no lugar da anistia, que já tinha sido combinada naquela famosa foto que representa exatamente o establishment entre Aécio Neves, Michel Temer e Paulinho da Força. Eu acho aquela foto maravilhosa, eles 3 sentados dizendo: já decidimos o futuro do país.
O futuro do país sendo decidido por um cara que é um ex-presidente, que a última eleição que ele disputou como líder de chapa foi em 2006, né? Um cara que foi presidente sem um voto e foi o presidente mais impopular da história do Brasil. Um deputado federal suplente, que é o Paulinho da Força, que só é deputado porque o TSE cassou a candidatura, né? Ou seja, o establishment burocrático deu a ele o mandato, e o Aécio Neves, que é um ex-político em exercício, um homem que já foi à força, né? Todo mundo aqui, não sei vocês, mas eu votei no Aécio em 2014. Né? E hoje é alguém que tem dificuldade para se eleger deputado federal. Aquelas pessoas já tinham decidido o futuro do país e hoje só não implementam exatamente o que eles querem graças à Lei Magnitsky. Posto isso, e aí é que eu acho que é o ponto importante do que você está falando, a Lei Magnitsky, ela não é uma coisa que acontece do dia para a noite. Por quê? Porque no Brasil, você não tem nem arcabouço jurídico para lidar com isso. Porque nunca tinha acontecido. O Brasil nunca tinha tido esse problema de ter uma autoridade incluída na lista do SN do OFAC. Então, os bancos brasileiros não sabem como se portar, as empresas de tecnologia não sabem como se portar, ainda mais depois da decisão do Supremo Tribunal Federal. E, por outro lado, venha para os Estados Unidos, eu tenho um problema aqui. O meu problema aqui, eu tenho dois problemas aqui. O primeiro é, você tem 17 mil nomes dentro da lista do SDN. O Departamento de Estado, no caso do Departamento do Tesouro especificamente, não tem como né, aplicar a lei de forma rigorosa ao mesmo tempo nos 17 mil nomes. Então, o que me gera ao segundo problema, que é o fato de que muitas vezes a aplicação demora anos. Então, por exemplo, se você entrar hoje no site do OFAC, você vai ver a lista das multas e dos acordos que eles fizeram. Alguns são de 2018. Alguns são de violações que começaram em 2018. Então, hoje, a minha dificuldade é que nós precisamos que o Departamento de Tesouro americano faça algo com extrema prioridade para um país que não é tão prioritário assim em poucos meses. Porque eu não tenho tempo de esperar 7 anos para a aplicação da Lei Magnitsky. O Brasil já vai ter se consolidado a ditadura brasileira. Então, hoje, a minha grande luta pessoal aqui, e eu diria que está sendo, graças a Deus, muito bem sucedida, é de, antes de aplicar novas sanções a novos indivíduos, garantir que a aplicação da Lei Magnitsky ao Alexandre de Moraes seja implacável. E quando eu terminar, eu garanto a você que os bancos brasileiros vão estar direitinho, dentro da linha, cumprindo as sanções da mesma forma que todos os bancos do mundo cobrem, que as empresas de tecnologia estarão cumprindo, que as companhias aéreas estarão cumprindo, que os serviços de hospedagem internacional estejam cumprindo, de forma que o Alexandre e seus familiares vão se tornar párias e tóxicos. A gente começou com isso, que nenhuma empresa se atreva a patrocinar uma palestra com Alexandre de Moraes. Então, a notícia que a gente começou a ver sobre a Coca-Cola, vocês verão nas próximas semanas sobre todas as empresas que patrocinaram aquele evento especificamente. Vocês verão nas próximas semanas e meses um grande número de empresas serem notificadas extrajudicialmente aqui nos Estados Unidos, com cópia para o Departamento do Tesouro e o Departamento de Estado e com ações subsequentes pelo próprio Departamento de Estado para cobrança da Lei Magnitsky. Então, nós veremos ao longo dos próximos meses uma aplicação muito mais rigorosa da Lei Magnitsky. Eu gostaria de poder fazer mais, né? Por exemplo, para poder fazer isso valer, a gente precisa contratar escritórios de advocacia privados que custam uma fortuna, e nem sempre eu não sou uma pessoa de tantas posses, não sou que nem o Wesley Batista, que pode enfiar $5 milhões na posse do Donald Trump para conseguir audiência com ele, etc, etc. Então a gente tem limitação de recursos. Mas eu diria assim, que mesmo com essa limitação de recursos, antes de nós enxergarmos, nós temos sanções Magnitsky a outros indivíduos, algo para o qual nós estamos advogando e temos documentação preparada já e pronta para isso, nós temos que ter a Lei Magnitsky aplicada no seu limite no Brasil. E aí eu digo a vocês, primeira multa, sai todo mundo correndo. Primeiro banco
que perca a possibilidade de transacionar nos Estados Unidos, todos os outros, na hora, vão seguir e vão seguir a linha. E aí, depois disso, os efeitos políticos, obviamente, são muito mais fortes, apesar de eu considerar falsa, uma propaganda, a ideia de que a Lei Magnitsky não teve efeitos no Brasil até agora. Perfeito. Josu, quer seguir aí? Sim, eu ia fazer justamente essa pergunta, Stetter. Acho que nas últimas semanas aí circulou até uma mensagem no WhatsApp, eu mesmo recebi, com várias coisas que aconteceram após a aplicação da Lei Magnitsky que davam intento, sugerindo que realmente não teve efeito nenhum, então o jogo ia continuar do mesmo jeito, né? Então era uma lista extensa, né? A Lei Magnitsky foi aplicada tal dia e aí tinha um compilado de coisas que aconteceram após, mas já foi respondido pelo Paulo. Eu queria, acho que, entrar um pouco, não sei se você ia puxar agora, Stetter, desculpa aí se eu estou antecipando ali o Polymarket e tal, mas já estava querendo saber um pouquinho aí sobre 2026, a visão do Figueiredo sobre o que ele espera aí para o ano que vem. Antes só da gente entrar nessa, então, só para amarrar o tema anterior, eu tenho uma última pergunta. Aí, na sequência, a gente joga o Polymarket, beleza? Que é o seguinte. Paulo, uma grande crítica que o mercado financeiro tem às ações que vocês tomaram ao longo do ano é em relação às sanções econômicas, né? E me parece, pelo menos na sua última resposta, que o grande objetivo que vocês têm daqui para frente são tomar sanções, né, garantir que as sanções sejam aplicadas às pessoas específicas e que elas de fato sintam, né? Então me parece que a resposta em relação ao Alexandre deixa isso muito claro. Se você tivesse que voltar no tempo avaliando o que aconteceu, vocês de alguma forma se arrependem de ter dado ao Lula a capacidade de levantar uma bandeira quando a avaliação dele não parava de cair como grande, né, essa bandeira de grande protetor da soberania nacional? Depois ele até deu aquela declaração que fez bastante barulho, falando que o Eduardo era a camisa 10 dele. Enfim, de alguma maneira você acha que aquele ponto específico contribuiu mais negativamente do que de forma positiva para os objetivos que vocês possuem? Isso é importante, é um ponto importante. Em primeiro lugar, o nosso objetivo sempre foi o de sanções a indivíduos. Nós sempre deixamos isso absolutamente, abundantemente claro, de que nós sempre advogamos junto ao governo americano de que a melhor forma para agir e tentar reverter a escalada autoritária que segue no Brasil é através da sanção a indivíduos. Sanções de visto, como a sanção, uma etapa inicial, e sanções Magnitsky. Nunca Eduardo Bolsonaro ou eu, e a gente repetia isso muito desde o início, nunca pedimos sanções econômicas ao Brasil. Só que nós não somos os presidentes dos Estados Unidos. O presidente dos Estados Unidos se chama Donald Trump. Quando o assunto chegou à mesa do Trump, e as pessoas não têm ideia do quanto que a gente tem que escalar antes de um assunto político chegar ao presidente Trump, quando o assunto chegou ao presidente Trump, a decisão de aplicação de tarifas em vez da Magnitsky foi dele. Nós pedimos Magnitsky, ele falou, não, eu vou aplicar tarifas ao Brasil. Repare que, naquele momento, as sanções Magnitsky vieram quase que um mês depois. Porque nós tivemos a decisão do presidente Trump e a nossa tentativa de argumentar numa outra direção. E nós fizemos isso. Nós argumentamos, olha, esse não é o melhor caminho, nós respeitamos a sua decisão, somos gratos, porque afinal nós temos que ser gratos, uma pessoa que está se preocupando com o nosso país, com um problema que não é nosso, que não é deles, né, que é nosso. Se preocupando e buscando uma forma de ação, nós temos que ser gratos, né? Não dá para a gente criticar a ajuda que a gente está recebendo. Mas nós dissemos, esse não é o melhor caminho. O melhor caminho são as sanções Magnitsky. Um mês depois, o Donald Trump não só aplica a Lei Magnitsky, como, sem dúvida nenhuma, eu falo isso com total certeza, graças a essas ações que nós fizemos, explicando ao governo americano que aquele não tinha sido o melhor caminho, isentam cerca de metade das exportações brasileiras, que foi a primeira lista de isenção que eles aplicaram quando eles decretaram a IPA. Então, Eduardo Bolsonaro e eu advogamos contra tarifas e para o máximo de isenções possíveis, para as quais nós continuamos advogando. Não houve, quando nós nos perguntaram a respeito dessa isenção, do Brasil ser incluído na isenção desses outros países,
Da nossa parte, a gente não apresentou óbice nenhum. A gente achou, olha, vai gerar um problema político, mas é bom que as empresas brasileiras sejam isentas. Obviamente, o nosso foco vai continuar sendo, se já era esse, vai continuar sendo esse de sanções a indivíduos. Posto isso, eu acho que tem um problema de narrativa aí. Eu acho que se repetiu uma narrativa, principalmente na mídia mainstream, de que a recuperação de popularidade do Lula se deve a este discurso nacionalista. Qual é o problema? O problema é que as pesquisas não mostram isso. Quando você vai analisar as pesquisas, você vai ver que o Lula é muito mais culpado pelas tarifas do que o Eduardo Bolsonaro, na avaliação quase que majoritária da população. Quando você pergunta quem é o culpado das tarifas, o Lula é muito mais culpado do que o Eduardo Bolsonaro. E aí você pergunta, poxa, mas então, por que a popularidade do Lula subiu? Eu falo, olha, eu reputo isso a outros fenômenos. O primeiro deles, que é para mim talvez o mais importante, seja o silenciamento do seu principal opositor, que é o presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro foi silenciado e agora preso e jogado num calabouço pelo sistema. Então, você perde a principal voz do maior líder político contra o Lula. É óbvio que isso vai ter um efeito na popularidade do Lula. Segundo motivo, uma campanha financeira sem precedentes na história do Brasil de verba pública em favor do governo. Foi anunciado, é público e o dinheiro foi despejado. Hoje, a Globo não é diferente da rede de TV estatal da Coreia do Norte. Talvez a rede de TV estatal da Coreia do Norte tenha até mais pudor em falar do grande líder, que na Globo News você não tem um comentarista que, de fato, se oponha ao regime. Não tem um comentário crítico. Então, quando você começa... E não estou usando aqui a Globo News como o maior símbolo do establishment, mas não foi. A quantidade de dinheiro despejado em todos os veículos é assustadora. E quando você pega a opinião do eleitor que se informa pela grande mídia, você vai ver que foi só ali, que a popularidade do Lula subiu. O que me leva ao terceiro ponto, que foi o fato de que a queda da popularidade do Lula vinha por conta dos escândalos de corrupção que estavam sendo deflagrados no país. Foram alguns, né? Mas o principal deles foi o escândalo do INSS. E graças à atuação política do Lula junto à Polícia Federal e ao Judiciário, o escândalo claro, junto do conluio com a imprensa, o escândalo político desapareceu do noticiário. Então, sem um opositor, com a polícia sem poder fazer operação para mostrar a corrupção dentro do governo, e com a mídia comprada, é evidente que a popularidade do Lula ia subir, não importa o que o Trump fizesse. E é esse o cenário que a gente vive. E a gente assumiu uma mentira, e muita gente da direita acha isso, não, foi culpa do Eduardo Bolsonaro. Eu falo, deixa de ser burro. Se o Eduardo Bolsonaro fosse o camisa 10 do Lula, por que o sistema estaria de todas as maneiras possíveis tentando prender o Eduardo Bolsonaro? Tentando inviabilizá-lo, tentando torná-lo inelegível na Câmara, partiram para um processo julgado à revelia, um processo em absência, né? dentro do Supremo Tribunal Federal. Ora, por que se ele é o camisa 10? Tinha que deixar ele fazer o que ele está fazendo, né? Mas, na verdade, não. O desespero contra o Eduardo Bolsonaro é porque o Eduardo Bolsonaro teve a sabedoria de fazer o que o pai deveria ter feito em 2023, que era não retornar para se submeter ao sistema que você considera tirânico. Quando eu digo que o Bolsonaro é um mau estrategista, eu falo, ora, como uma pessoa em sã consciência pode achar que existe um regime tirânico e voltar ao país para se submeter a esse regime tirânico? Então, esse é o desespero com o Eduardo Bolsonaro. Mas eu acho que foi importante desfazer aqui uma mentira. E eu acho que se você para pensar, o meu raciocínio é um raciocínio bastante razoável. Olá, amigos do canal Olavo é do Carvalho. Muitos foram pegos de surpresa com a notícia da prisão do Bolsonaro, mas quem acompanha nosso canal aqui sempre esteve muito bem informado, porque há mais de 2 anos atrás nós avisamos que esse momento iria chegar, que Bolsonaro seria preso.
Isso aconteceu quando nós percebemos que a grande mídia se escondeu diante da censura. Assustada, eles calaram e demitiram jornalistas como Paulo Figueiredo e Rodrigo Constantino, que ficaram sem voz. Mas aqui no canal Olavo do Carvalho, a gente não deixou esse medo nos abater. A gente criou o canal, ele cresceu e hoje já somos quase 1 milhão de inscritos. Então, eu peço a sua ajuda para que nosso trabalho possa continuar chegando a mais pessoas, com análises políticas e notícias que você não vê na grande mídia. Você é o patrocinador desse canal. É teu like que mantém o nosso canal de pé. Cada compartilhamento, comentário, opinião sua aqui é muito importante para a gente e faz com que nosso canal não pare. Não recebemos ajuda de ninguém, de nenhum partido político, dinheiro público de nenhum lado. Nosso trabalho é exclusivamente patrocinado e financiado por apoiadores, tanto do canal quanto quem apoia o Paulo Figueiredo ou o Rodrigo Constantino. É assim que a nossa voz continua chegando a mais pessoas. Aqui na descrição você encontra a melhor forma de você apoiar o criador de conteúdo que você quiser. Eu venho lembrar que nós temos vídeos novos aqui no canal todos os dias às 18, 19 e 20 horas. Valeu, pessoal, até a próxima.